Olá pessoal, aqui é a professora Gisele do Treinador OAB e eu tô aqui para mais um vídeo com vocês e vou tratar um pouquinho do tema que eu coloquei ontem, né, nos grupos Free e VIP do Treinador OAB para quem está se preparando para a primeira fase da OAB, agora dia 19. E vou aproveitar para responder algumas perguntas que eu recebi hoje, tudo bem? Ontem, como foi Dia das Bruxas, a gente tratou sobre medo. A gente falou do medo que faz a gente paralisar e do medo que faz parte da nossa vida, porque o medo é super importante para que a gente possa ter mais atenção, para a gente traçar estratégias e etc. Veja que um medo normal, ele é ok. Agora, o medo que te deixa congelado, ele é um problema realmente. Veja que a gente pode ter medo de coisas palpáveis e de coisas imaginárias. Tem uma frase que eu sempre digo que é de um grande amigo, meu irmão, meu Juliano, que ele sempre falou pra mim desde o tempo da faculdade. Ô Gi, você tem certeza que é isso que você tá imaginando? E muitas coisas a gente imagina demais. Então, o medo, o que ele traz da gente? A gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo de perder a estabilidade, a gente tem medo de sair do confortável. E isso significa sair da nossa zona de conforto. Então, como foi Dia das Bruxas, a gente acabou falando sobre o medo e foi muito legal o vídeo, o áudio sobre isso e as perguntas sobre isso, né? Veja que esses monstros que a gente cria na nossa vida, eles não podem ser maior do que eles realmente são. E a prova da OAB muitas vezes pode se tornar para o candidato maior do que ela realmente é. Então a gente precisa analisar. E eu pedi para todo mundo pegar um papel e uma caneta para falar quais são as sensações de medo que o exame de ordem traz para você. E aí você tem que refletir se esse medo é causado por algo que depende de você ou não depende de você. É igualzinho quando a gente espera o resultado da OAB. Tem coisas que não dependem da gente. O que depende da gente? Fazer a prova. Agora, o que não depende? A correção da prova. Muitas vezes não depende da gente, principalmente segunda fase. E, nesse sentido, a gente sofre à toa, porque quando as coisas não dependem da gente, a gente precisa realmente começar a trabalhar com isso. Veja que foi muito legal esse áudio que eu mandei, porque eu falei sobre a minha voz. E para muita gente pode parecer bobo, e eu contei a história, né, que falavam para mim que eu era muito desafinada. E eu acreditei nisso por muito tempo. E olha que eu amo música, eu adoro cantar. E olha só, gente, tem muita coisa que trazem pra gente e a gente aceita sem realmente saber se é verdade ou não. Eu só fui acreditar que eu tinha uma voz melhor, uma voz boa, quando virei professora e os meus alunos viraram para mim e falaram: professora, sua voz me acalma, eu fico mais tranquilo, o tom de voz faz muita diferença na hora que a gente ouve uma aula, por exemplo. Então, pode parecer bobo, mas não é, porque muitos dos nossos bloqueios, eles vêm lá de trás, por alguém que falou algo pra gente, principalmente pessoas de autoridade. Normalmente são os nossos pais, mas pode ser alguém de muita confiança, como eu contei aí no meu post, que tá lá na página da professora Gisele Lenz, tá na página do treinador, tá no Instagram, para todo mundo ler. Então, é necessário sim a gente voltar atrás para saber por quê. E nesse sentido, no áudio de ontem, eu falei sobre a criança que existe dentro da gente. Que criança é muito legal. Quando a gente observa uma criança, uma grande lição que ela dá pra gente é cair e levantar. Né? Ela cai e se tu não dá muito a bola pra ela, que ela se machucou, ela simplesmente levanta. Agora, a gente tem um lado criança que é totalmente horrível e que vem com a gente até a idade adulta, pra sempre. Que é o quê? A birra, né? É a birra, é aquilo, não vou fazer, já sei que não dá certo e nem tentou, tá muito difícil, também não quero, não vou, e fica birrento. E a gente perde muito, principalmente quando a gente é adulto, né, gente? A gente perde muito, principalmente com relação às outras pessoas, porque a gente começa a se importar demais com o que as outras pessoas falam, a gente começa a levar as coisas que as pessoas fazem a sério demais, e às vezes a gente simplesmente não tem nada a ver com isso. E para que pegar algo que não é seu? Então, nas perguntas de hoje que chegaram para mim, eu achei muito legal. Aqui me chamou a atenção e foi assim, de batida, foi o seguinte: professora, eu não vou fazer a prova 19 porque eu não estou preparado. Essa foi uma pergunta recorrente de hoje. E a outra pergunta foi assim: professora, eu fiz as provas que a senhora disse,
e eu fui muito mal, então eu não vou fazer a prova. Veja, gente, quando a gente enfrenta a prova, e é por isso que no meu treinamento eu sempre indico provas, é exatamente para você constatar isso. Vamos conversar uma coisa de adulto? Assim, linhas gerais, porque tudo está interligado. Veja, gente, se você não enfrenta a prova, você está se enganando. Você gosta de ser enganado? Você gosta de ser o último a saber? Na sua vida, qualquer coisa. Você não gosta. Então, por que você quer ser o último a saber da OAB? Você quer ter esperança que você vai passar na prova sem nenhum treinamento relacionado a esse obstáculo que você vai ter que transpor? E aí? Quer ser enganado, então? Então, pra você, tudo bem ser o último a saber. Legal. Na sua vida, ok, as pessoas mentirem e você não quer saber a verdade. Eu acho que não, né? Todo mundo quer saber a verdade das coisas. Todo mundo quer saber a verdade e quer ser o primeiro a saber. Ninguém quer ser feito de bobo. Agora, olha que doido. Você quer se enganar. Por quê? Porque você quer seguir a boiada, fazendo o que todo mundo faz, que eu não vou ficar repetindo, porque parece provocativo. Só que você não quer se testar. E aí você tá com um monte de esperança de passar na OAB, só que você nunca se testou e vai chegar lá no dia da prova, o teu emocional vai estar super forte, vai influenciar, você vai pegar uma prova que você fez 1, 2, 3 vezes de simulado só, que você desconhece, e aí todas as suas expectativas vão pro chão, vão pra lama. Será que isso é saudável mesmo, gente? Então eu vou botar vocês pra pensar. Quem tá fazendo prova e foi muito mal, tá em tempo de levantar ponto. Se você fizer o nosso beabá, que é estudo bunda na cadeira e prova com correção de vademecum, que você já vai dominar o vademecum, eu tenho certeza que cada semana você vai aumentar de 3 a 4 pontos. Agora, se você for a criança que vai falar que tá muito difícil, que estudar é muito difícil e que você não vai enfrentar, tudo bem. Veja que eu tô te estimulando a fazer a prova mesmo se a sua pontuação tá baixa. Sabe por quê? Porque tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Você vai estar aprendendo sentando a sua bunda na cadeira no dia D. Sim. Você vai ver quais os percalços que podem acontecer. E quem sabe a sua estrela vai brilhar. Quantos e quantos alunos eu não conheço que tinham certeza que não iam passar na OAB e a estrela brilhou? É claro, a gente não pode contar com a sorte. Contar só com a sorte, eu costumo dizer que é coisa de derrotado. E não tenho vergonha de afirmar. Por um bom tempo da minha vida, eu falava, principalmente pro meu irmão querido, que é um grande concurseiro, assim, vai que dá. Vai que dá. E uma das maiores lições que ele me deu, ele falava, se você não consegue fazer a prova em casa, com uma cadeira confortável, tranquilamente, podendo levantar, podendo se movimentar, sentando da forma que você quiser, como é que você vai viajar ao Brasil e encarar a prova em outros lugares? Então, gente, vamos parar de se enganar? Vamos começar a ser sinceros com a gente? Eu sei que esse exercício de autoconhecimento é pesado, se conhecer é pesado, mas é só a gente se conhecendo que a gente tem a capacidade, ou a gente adquire a capacidade, se empodera daquilo que a gente pode ou não pode fazer e dos nossos limites. Vou repetir, tá na hora de entrar na caverninha. Tô fazendo esse vídeo agora exatamente por quê? Porque já passou o jornal, começou a novela e é véspera de feriado. E aí, você tá lá enchendo a cara, bebendo todas? Ou você tá regrado, dormindo cedo, se preparando para amanhã, estudar, que é um dia de estudo normal? O que você tá fazendo? Então veja, gente, sentimentos desencadeados pelo meio, eu tô vendo a minha cola aqui, são importantes de saberem. Eu tenho alunos, por exemplo, que sentem borboletas no estômago. Tem gente que começa a suar frio, tem gente que tem febre, tem gente que treme, as mãos começam a suar. E você vai se enganar para que esse obstáculo seja maior do que ele é? Não, né, gente? Todo mundo aqui é muito inteligente e vai pegar o lado racional e vai pensar, poxa, se eu fiz uma prova e não tô indo bem, aonde é que eu tô errando? O que eu posso melhorar no meu estudo? Quais as matérias eu posso focar para aumentar meu ponto? E enfrentar. Veja que o medo, ele causa sentimentos negativos. Relacionado à OAB, a gente tem muito medo do fracasso. A gente tem muito medo do que as pessoas vão pensar da gente.
E como a gente lida com medo? Bom, a única forma de lidar com medo é enfrentar o medo, né? E enfrentar principalmente o seu crítico interno. E enfrentar principalmente você. Porque você é o seu maior obstáculo. Então, se eu tenho medo da prova da OAB, e eu falei pra você escrever aí, quais são os meus sentimentos? E o que eu posso fazer pra mudar? Se você estudar, se você se dedicar, se você fizer prova, bunda na cadeira, leitura, grifo, mapa mental e provas com o Vademecum, você tá fazendo tudo certinho. Agora, se você desistir, o crítico da gente é tão forte no exame de ordem, eu até comentei no áudio, mas eu vou repetir para quem não viu, que eu tive um grupo de alunos VIP, uma pessoa virou para mim e falou assim, professora, uma das provas que a senhora mandou, ela já foi dada. Olha que louco, por acaso alguém acertou 100% para falar que já sabe tudo? Você já decorou teu livro inteiro para falar que você já viu esse livro, que você já leu aquilo? Ou é um sabotador que tá mandando aí na sua vida, né? A gente só pode saber que a gente sabe tudo quando a gente faz 100%. E 100% não uma vez, 100% várias vezes. Então não importa quantas vezes você faça a mesma prova. Importa se você tá retendo e entendendo o que você errou. Nesse sentido eu disse, procure no Vademecum. Quem falou que tá demorando é porque não sabe manusear Vademecum, que é uma coisa super normal. Mas se você já constatou que também não sabe manusear, tá na hora de fazer agora, porque você vai ficar cada vez mais rápido. A única forma de ficar rápido, a única forma de ter velocidade no estudo é estudando, não reclamando. Então, vamos guardar essa criança aí dentro da gente e começar a impor para ela as questões de adulto. Você consegue sim, você tem capacidade sim e você vai vencer. Por último, eu falei no áudio ontem, e foi muito legal, que foi uma reflexão minha mesmo, de ciclos da vida. Eu falei sobre isso na minha tese. Por observações da natureza, que vocês sabem que eu adoro, a vida tem vários ciclos, né? E a gente tem o começo e o fim, assim como a nossa vida tem começo e fim. Tudo tem começo e fim, né? Como diz meu pai, ninguém fica pra semente. E quando a gente não fecha um ciclo, isso é uma coisa que, infelizmente, pra mim, às vezes eu fico meio apavorada. Por isso que eu gosto sempre de resolver as coisas, de tentar resolver da melhor forma. Quando a gente não fecha um ciclo, o ciclo volta. E às vezes muito pior. Então eu comentei e vou falar de novo aqui. Eu tenho alunos que às vezes estão 10 anos formados e desistiram da OAB e estão voltando. E veja que eles têm toda a capacidade de passar na OAB. Vão passar, já passei muitos alunos assim. Só que a jornada vai ser um pouco mais difícil, ok? Então, vamos fechar esse ciclo do OAB? Olha, eu conversei com tanta gente, tem gente que tá triste, tá angustiado, tá decepcionado, eu entendo. Quer ir pra Austrália, né? A maioria do pessoal quer ir pra Austrália. Quer ir pra Austrália, quer mudar de faculdade, fazer outra faculdade porque não serve para aquilo. Gente, se você fez 5 anos de direito, você serve. Se fosse para você desistir da faculdade, você já tinha desistido lá no meio. Normalmente os alunos desistem lá pro 3º ano, que eles realmente veem que aquilo não é para eles. Ser advogado tá no sangue. Tá no sangue de quem fez direito. E o direito é lindo. Então, por que é tão importante a prova da OAB? E por que você não tem que ouvir quem faz concurso, às vezes, ou outra pessoa que já passou na OAB, essa prova aí, não sei o quê. Porque prova de concurso é 0 a 0, vamos dizer assim, e eu atendo concurseiros também, ele é muito letra de lei. A gente vê que é letra de lei, tanto que o concurseiro ele fica incomodado quando você começa a mandar ele ler a lei. E é letra de lei. Mas a OAB não é necessariamente, porque ela tem o quê? Problemas. Por que você acha que eu mando você fazer mapa mental, gente? Porque muitas vezes para resolver problemas, os probleminhas da OAB, você vai sim fazer um mapa mental, um mini mapa. E esse mini mapa vai ter a palavra-chave que você precisa buscar no seu cérebro para achar a resposta. E é a mesma palavra-chave que você vai buscar na segunda fase para procurar no seu Vademecum. Gente, tá tudo interligado. Tá? Então o que eu tenho para dizer para você? Finalize esse ciclo, dá uma chance para você, acredita em você, tá? Uma coisa muito legal para se fazer tem muito no YouTube meditações guiadas. É uma coisa ótima para se fazer nesse momento, meditações guiadas, tá? Pega lá no meu YouTube o nosso quadro dos desejos. Quadro de desejo muito importante que seja feito agora, tá? Agora, essa semana tem que ser feito o quadro dos desejos.
E mais, pegue isso que é seu, pegue a sua carteira de ordem, é sua, tá ali, tá te esperando. Só que ela precisa da sua ação e ela precisa da sua coragem. Porque quem é covarde nunca vai enfrentar o medo. Mas eu sei que você é corajoso. Todos nós temos uma brasa aqui no coração da coragem. Todo mundo pode. Todo mundo pode. Então, comece a acreditar que você pode também. Mas, super importante, reflita. O que é que tá te travando? Então, assim, vou te dar alguns exemplos. Eu tenho exemplo de trava de pais que falavam para as filhas que mulher que trabalhava fora não era mulher direita. Por exemplo, mulher também tem outra trava que é marido, que falava que mulher tinha que ficar em casa cuidando dos filhos, não tinha que trabalhar. Ou que o direito deixava a mulher muito masculina. Isso são coisas que eu costumo ouvir muito nas minhas sessões no VIP, tá? Que mais? Os meninos, né? Os meninos, normalmente, eles querem algo que deixem eles superiores, porque o homem lida muito com virilidade. E às vezes, ele tem, por exemplo, ele já tá num escritório da família, e como escritório familiar é um ambiente muitas vezes hostil, ele quer chegar lá, ele já advoga, mas não chega. E ele fica envergonhado, e aquele sentimento trava ele, né? Muitas vezes, até ele é desestimulado de uma certa forma pelas pessoas que são de autoridade dele, né? Falando, como é que você não passou? Ai, vamos supor assim, que burro. Ou então, durante a infância, né? Isso é um veneno que pais às vezes fazem, que é chamar a criança de burra, falar que ela não consegue sozinha e etc. E eu costumo dizer que é muito amor. Essa semana até conversei com uma coach do VIP, que ela falou que como ela estava em casa estudando, a família começava a dar muita tarefa para ela. Então, é a hora de dizer não. É a hora de dizer não. E não precisa explicar muito, mas precisa simplesmente explicar que é um momento seu muito importante, tá? Que mais? Meninos tem muita trava, meninas também, porque falam assim, quando eu passar na OAB eu vou casar. Quantas vezes no escritório eu já peguei esse papo, eu preciso passar, professora, porque eu preciso casar. E será que você quer casar mesmo? Porque às vezes você não tá passando porque você não quer o que vem depois. E o que vem depois da OAB eu vou falar pra todo mundo. Sabe o que é? Responsabilidade. Porque você ser advogado, eu costumo dizer, é a gente ser anjo na vida das pessoas pra dar o direito pra elas, direito que elas já têm. E é muita responsabilidade. Se você não é maduro pra tanto, você começa a refugar. Então, vamos trabalhar com o nosso subconsciente pra ver o que tá afetando a gente de verdade. Encara. Às vezes é um medo bobo, mas às vezes é uma coisa importante. Às vezes você não lembra na sua infância, pergunta para as pessoas à sua volta, para você ver exatamente o que foi falado para você, por exemplo, que não tá deixando você ir para frente. Às vezes você só precisa de que uma pessoa muito importante para você diga: você é capaz, vai, eu deixo você ir, vá. É claro que a gente não precisa pedir autorização para ninguém de deixo coisa nenhuma, mas às vezes você precisa ouvir. Principalmente dos pais, normalmente tios, alguém de autoridade mesmo, que é pra você ir, que você tá liberado, vai. Então, se a pessoa ainda tá viva, melhor ainda, né? Nesse sentido, peguem lá, então, meditações, especialmente relacionadas a perdão. Elas são muito boas. E não só pra perdoar pessoas, e não porque elas mereçam ou não, tá? É só pra te desvencilhar dessas pessoas, porque você merece. E pra se perdoar, pra não se cobrar tanto. Eu fui super rígida essa semana com uma outra pessoa que... sabe, eu vejo que quer garantias que eu não posso dar. Aí eu te pergunto, se você quer garantias que você vai passar na OAB, o que você vai garantir para você mesmo para passar na OAB? Você vai garantir seu horário de estudo? Você vai garantir que você vai cumprir a meta do dia? Você vai garantir que você vai fazer tudo o que tem que fazer? O beabá? Estudo bunda na cadeira e provas com vademecum? Você vai garantir? Porque se você garantir, já é meio caminho andado, tá bom? Gente, todo mundo tem capacidade, você também tem. Obrigado pelos presentes falando de mim hoje, que eu recebi muitos elogios, eu fiquei muito feliz. Pra mim foi uma grande destrava. E você vê que a gente tá sempre aprendendo, todo dia a gente aprende. Não tenha vergonha de aprender, não tenha vergonha de ver técnicas novas de estudo, de formas novas de estudar. Porque a vida é assim. Assim como opiniões, às vezes você acha que tem que ir para uma determinado ponto, vamos por determinado curso, porque todo mundo foi.
E aí você vai descobrir com o tempo que pode ser que pra você não dê certo, ou que você mude de opinião, e não tem problema nenhum a gente mudar de opinião. Para de ser tão rígido, tá? Então eu vou deixar esse super recadinho pra vocês, vamos que vamos, estamos aí na segunda semana de estudo. Essa próxima semana eu já vou dar uma regra de ouro do treinador. Se você não fez prova, não tem como você aplicar a regra que pode salvar a sua OAB. Então fica ligadinho. Quem gostou do vídeo, bota um like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, tá bom? E ó, um grande beijo da professora Gisele Lenzi. Podem continuar mandando perguntas que eu respondo pra vocês e depois compartilho nos vídeos com os nossos colegas, porque normalmente a pergunta de um é a pergunta de vários. Um beijo, gente, da professora Gisele Lenzi.